Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 18 de fevereiro. Seja bem-vindo, espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. 9h30 da manhã, o ex-líder da competição da Premier League, o Arsenal, enfrenta o Aston Villa. O Arsenal ainda tem um jogo a menos do que o City, mas essa derrota para o City foi muito doída. O City tem muita experiência em competições de pontos corridos, realmente é um tubarão, e o Arsenal sentiu muito emocionalmente. E essa sentida emocional me preocupa bastante. Você tem um adversário chato para você pegar em situação de pressão, é o Aston Villa. É um time muito chato de se enfrentar. Então o que me causa dúvida por aqui é como o Arsenal vai reagir emocionalmente a essa perda de liderança. O Arsenal, que foi líder desde a terceira rodada e só agora ele perdeu a liderança. É um time novo, treinador também muito jovem. Vamos ver como é que eles vão reagir contra um adversário muito chato. O Arsenal, o melhor visitante da competição, com 8 vitórias em 11 jogos, e como mandante o Aston Villa não faz uma excelente temporada. Aliás, não faz uma excelente temporada numa situação geral, mas melhorou um pouquinho desde a saída do Gerrard, né, que não deu muito certo na equipe. Dentro de casa, 5 vitórias em 11 jogos e um número relativamente baixo de derrotas. 4 derrotas para um time de meio de tabela não é tão ruim. Nos últimos jogos entre eles, 3 vitórias seguidas do Arsenal. O Aston Villa dentro de casa não consegue ter um período constante de vitória, mas é uma equipe que marca em todos os jogos e que sofre em todos os jogos. O Arsenal nos últimos jogos vinha muito bem fora de casa, porém perdeu para o City na Copa e perdeu para o Everton na Premier League. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver realmente uma grande superioridade do Arsenal fora de casa, sai muito mais na frente, falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gols. O primeiro tempo das duas equipes são bons, mas a do Arsenal é melhor, maior o número de vitória, menor o número de derrota, mais gols marcados, muito menos gols sofridos. E no segundo tempo eu também tenho segundo tempos ruins comparados à primeira etapa. O Aston Villa vence bem menos, o Arsenal também diminui o número de vitórias e aumenta o número de derrota, e aqui aumenta o número de gols sofridos. Se você é trader, eu considero sim que o Arsenal é plenamente capaz de reverter essa situação, reassumir, por exemplo, a liderança. O Arsenal, que tem um jogo a menos, não é esse jogo ainda com o Aston Villa, mas o Arsenal que tem um jogo a menos, mas eu viria para cá prestando muita atenção no comportamento emocional dessa equipe. E aí eu quero dizer, com ansiedade, com erro de passe, erro de movimentação, erro de posicionamento defensivo principalmente. É aquela ansiedade que faz com que o time tome decisões que não precisaria naquele momento. Isso é muito comum de acontecer, principalmente por se tratar de um time jovem. Por mais que tenha alguns jogadores ali maduros, são jogadores que querem dar uma resposta, né? Acho que foi um golpe muito grande. Então, se eu fosse você, se você é trader assim como eu viria para trabalhar correção de preço contra o Aston Villa somente em momentos onde o Arsenal está com a cabeça no lugar, principalmente. Tá? Isso é fácil de perceber dentro de campo. Se você é punter, eu não gosto de trabalhar com essa vitória do Arsenal seca. Se você quiser trabalhar a favor do Arsenal, eu iria com o empate anula do Arsenal por conta dessa questão emocional. E gosto dos gols, porque eu tenho um Aston Villa com over 1,5 em 9 das últimas 10. O ambas marcam sim em 8 das últimas 10. Concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2. E concedeu em 8 das 10. E a gente viu nos últimos jogos que é um time que marca e sofre bastante gol. E eu tenho do outro lado um time do Arsenal que, por mais que tenha uma excelente defesa, uma excelente campanha fora de casa, essa situação emocional, esse nervosismo pode fazer com que o Arsenal não só erre, como errou com o Tomiyasu, com o gol do De Bruyne, Tomiyasu, aí eu não sei como é que se pronuncia, acho que é Tomiyasu por conta da questão ali oriental, e pode errar novamente no jogo de hoje, não só na parte defensiva de erro individual, acho que pode ter de posicionamento também. Então, para mim, um jogo com pelo menos 2 gols por aqui. E com essa cotação do Arsenal, eu não sei não, viu? Eu colocaria aqui que é um favorito que pode se complicar. Às 11h30 da manhã na Bundesliga, nós temos o líder Bayern de Munique enfrentando o Borussia Mönchengladbach. Dentro de casa, o Gladbach ainda é um bom time, 6 vitórias em 10 jogos, apenas 3 derrotas, mas a campanha do Gladbach depois da pausa de inverno não é boa. O time ganhou apenas uma partida nas últimas 5 que disputou nesse ano de 2023. Então, todo aquele bom início do Gladbach, infelizmente, foi prejudicado por esse início de ano pós-pausa de inverno. O Bayern de Munique, depois de começar um pouco frio, né? Vamos fazer esse trocadilho com a pausa de inverno, empatando 3 vezes, vem de 4 vitórias seguidas, inclusive uma vitória
muito importante contra o PSG lá na França, no Parque dos Príncipes. O confronto entre essas duas equipes é muito chato, tá? Para quem acompanha a Bundesliga há algum tempo, sabe que o Gladbach é um time muito chato, já eliminou recentemente o Bayern de Munique da DFB Pokal com uma goleada por 5-0, foi esse jogo aqui no dia 27/10/2021, foi realmente um jogo histórico. Depois ainda venceu o Bayern na casa do Bayern no início de 2022 e depois tivemos um 1-1 também lá na casa do Bayern. O Bayern não vence o time do Borussia Mönchengladbach fora de casa desde 2019, então não vai ser um confronto fácil para a equipe do Bayern por aqui. Porém, é um momento muito ruim do Gladbach na competição. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Bayern sai na frente com mais frequência fora de casa, falha pouco em marcar e fica a mesma quantidade de jogos sem sofrer gol que o Gladbach, que sai na frente em metade dos jogos dentro de casa e tem em 20% dos jogos ele falhou em marcar. São ataques muito bons, eu já vivo elogiando aqui os jogadores do Gladbach para vocês sabem, o Thuram, o Plea, o Stindl são jogadores realmente muito bons. As defesas também são muito parecidas, tá? O Bayern tem números melhores na primeira etapa, com 80% de vitória, nenhuma derrota, 21 gols marcados, apenas 4 gols sofridos. O Gladbach não tem números ruins, mas não é comparado, obviamente, ao Bayern, 50% de vitória, um pouco mais de derrota, 11 gols marcados, quase a metade do Bayern, e 10 gols sofridos. Muito mais gols aqui do que o time do Bayern de Munique. No segundo tempo, a gente tem aquela queda do Bayern que a gente já comentou aqui várias vezes, que tem prejudicado a equipe, principalmente quando ele toma esses empates. 20% de vitória apenas, 30% de derrota, cresce muito as derrotas, e cresce também o número de gols sofridos e reduz muito, consideravelmente, o número de gols marcados. O Gladbach aumenta o número de vitórias, reduz o número de derrotas e reduz o número de gols sofridos. Se você é trader, é muito difícil ficar fora aqui de, pelo menos, procurar os momentos de superioridade do Bayern para trabalhar esse back ao favorito. Eu só te deixo um alerta para os contra-ataques do Gladbach, porque são jogadores muito bons em passes entre linhas, e o Bayern de Munique, quando joga para padrão de back, ele sobe muito as linhas, ele coloca ali o Upamecano e o De Ligt, se forem os titulares, muito próximos da linha do meio campo, e a gente vai ter, obviamente, campo para o Gladbach correr, principalmente com o Thuram e com o Plea. Então, muito cuidado, verifica o posicionamento dos jogadores de ataque do Gladbach, para você já começar a tentar prever o que eles estão tentando fazer com a bola, para, obviamente, tentar se precaver de alguma jogada. Mas, se você é trader, muito provavelmente você vai buscar esse back Bayern se tiver esses momentos de superioridade. Se você tem método para trabalhar goleado e tudo mais, eu acho que pode ser um jogo também que pode ser interessante. Se você é Panther, eu gosto de pensar muito mais em gols por aqui do que na vitória do Bayern, porque o Bayern não vence lá desde 2019, o Gladbach é um time muito chato, a gente teve um confronto, obviamente, cansativo do Bayern contra o PSG no Parque dos Príncipes e tiveram que correr atrás pelo menos metade do tempo contra o Mbappé, que entrou no segundo tempo. Então, eu acho que pode ser um jogo aqui, sim, para o Bayern de Munique ter um pouco mais de dificuldade, não que não vai vencer, tá? Mas que pode ter um pouco mais de dificuldade, então eu prefiro olhar para o mercado de gols. Gosto do over HT, que saiu em 9 de 10 jogos do Bayern, em 8 de 10 jogos do Gladbach. Gosto, obviamente, do over 2,5, porque pensar no 1,5 aqui, olha só, a odd do 1,5 tá 1,10, então é uma odd extremamente esmagada. Eu gosto muito mais dessa odd aqui do 2,5 e também gosto de uma situação para ambas marcas, já que a gente tem o Gladbach sendo essa pedra no sapato do Bayern durante muito tempo. Ao meio-dia nós temos o novo líder da Premier League, o Manchester City, enfrentando o Nottingham Forest, que melhorou muito, muito mesmo. O Forest era o lanterna da competição, ia muito mal tanto dentro quanto fora de casa, mas dentro de casa passou a ser um time difícil de ser batido. Mas o City, depois que assume a liderança, realmente é muito complicado. Fora de casa, o City tem 6 vitórias em 11 jogos, não é uma excepcional campanha ainda fora de casa, mas é o segundo melhor, e dentro de casa o Forest tem 5 vitórias em 11 jogos, apenas 3 derrotas. O último confronto entre eles, o City venceu por 6-0 antes da virada do ano. Utilizando o PDF de apoio, os dois times saem na frente com extrema frequência. É um fator realmente aqui preocupante para quem vem trabalhar a favor do City. O Nottingham Forest falha menos em marcar dentro de casa do que o City fora. E o Forest também fica mais jogos sem sofrer gol do que o City, tá? Então realmente é um time muito bom dentro de casa. Não tem tanta discrepância nem no ataque nem na defesa. Outro fator que eu quero chamar a atenção de vocês. O City não é um super time no primeiro tempo. A gente já viu isso contra o Arsenal. Não foi um bom primeiro tempo do City. Ele acabou saindo na frente com um erro do jogador do Arsenal, onde o De Bruyne conseguiu encobrir o goleiro, mas não foi um bom primeiro tempo do City, e o City melhorou muito no segundo, e é mais ou menos isso que tem acontecido fora de casa, tá? Menos vitórias, mesmo número de derrotas, menos gols marcados e o mesmo número de gols sofridos. Então, cuidado para você que vem trabalhar aqui vitória no HT. O segundo tempo do City realmente é muito bom, o time melhora demais, o Guardiola tem esse poder, né, no vestiário de melhorar muito a equipe, 65% de vitória quase, mantém-se o número
número de derrota, mas é menor do que o adversário. Aumenta-se o número de gols marcados e o número de gols sofridos passa a ser menor também do que o Forest. O Forest tem uma queda no número de vitórias, aumenta-se o número de derrotas e quase que uma manutenção aqui de gols marcados e acaba sofrendo um pouco mais de gols. Se você é trader assim como eu venho sim para esse jogo para tentar buscar o backseat nos momentos de superioridade da equipe, principalmente no primeiro tempo. Mesmo sabendo que numa análise maior, os primeiros tempos da equipe não costumam ser tão bons, mas existem pequenas janelas de superioridade dentro do primeiro tempo e depois de assumir a liderança isso pode motivar um pouco mais a equipe. O Forest tem um time bem mais organizado comparado ao início da temporada, mas mesmo assim é um time inferior ao time do City. Por isso eu venho para buscar esse backseat. Se você é punter, eu prefiro trabalhar com a vitória do City nos 90 minutos do que trabalhar com a vitória do City no HT. Vocês já viram que o desempenho do City no HT não é bom. Só tem um fator aqui que me preocupa e deveria te preocupar também, que é o fato do City jogar com o Leipzig quarta-feira. Óbvio, dá tempo de descansar, jogando sábado, então domingo, segunda, terça, quarta, e óbvio, não acho também que o City vai abandonar a Premier League só porque assumiu a liderança para disputar a Champions, mas alguns jogadores podem já estar com a cabeça nesse jogo, então verifica os primeiros minutos de jogo. Eu gosto bastante então dessa vitória do City, acho que é bem provável que o City vença por aqui, mas prefiro olhar para essa vitória nos 90 minutos do que no HT. Também gosto do mercado de gols. O Nottingham Forest é um time que faz gol com frequência, que aumenta o número de gols sofridos no segundo tempo, então também não duvido que a gente possa ter gol do Forest por aqui. Mas acredito que o City, principalmente com o fator Haaland, pode marcar mais gols do que se sofrer, obviamente. A gente teve o under 3,5 nas últimas 7 de 10 do Forest, mas tivemos o over 1,5 em 8 de 10. E a gente teve 3 ou mais gols marcados pelo City nas últimas 10 e o City marcou nas últimas 8 partidas. Então, gosto desse over HT, por mais que o City não jogue tão bem no primeiro tempo. O Forest joga muito bem, os dois times costumam sair bem na frente do placar e gosto desse over 1,5. Trabalhar com 2,5 é um pouco mais puxado, principalmente pelo fato do City ter esse jogo na quarta-feira com o Leipzig. Mas se o City sair na frente e o Forest se jogar, pode ser uma situação interessante, né? O Forest vem de uma derrota, se eu não me engano, fora de casa para o time do Fulham. Teve até o gol do Willian, que foi um golaço dentro da área. Então, vem oscilando o time do Forest. Então, acredito que a gente possa ter pelo menos 2 gols por aqui. Ao meio-dia na Escócia, o líder Celtic enfrenta o Aberdeen com uma cotação extremamente esmagada, mas é de se explicar. O Celtic tem 12 vitórias em 12 jogos dentro de casa, o Aberdeen tem 2 vitórias em 12 jogos fora de casa. O Celtic tem um dos melhores aproveitamentos que a gente já viu por aqui, foi o primeiro a marcar em 92% das vezes, não falhou em marcar em nenhum jogo, metade dos jogos ele não sofre gol, 37 gols marcados. O Aberdeen também sai na frente com alguma frequência, mas falha mais em marcar e sofre gol com muita frequência. 33 gols sofridos. Primeiro tempo do Celtic, 83% de vitória. Nenhuma derrota, 22 gols marcados, 3 gols sofridos. Acho que nem preciso falar do Aberdeen por aqui e assim a gente encerra essa análise. Se você é trader por aqui tem cotação pro odd esmagada, você provavelmente vai encontrar momentos de superioridade, muita superioridade do Celtic para tentar trabalhar esse back favorito no primeiro tempo. Se você tem métodos para goleada, pode ser um jogo excelente também, já que o Celtic não disputa nenhuma competição europeia, né? Ele acabou sendo eliminado naquele grupo com Real Madrid, Shakhtar Donetsk e RB Leipzig, então ele não foi, não tá, né? Pelo que eu tô vendo aqui, eu posso estar falando besteira, mas o Celtic não vai disputar. Inclusive o próximo jogo é muito importante ele vencer esse, porque o próximo jogo é com o Rangers. Se ele perder esse jogo aqui, se acontecer uma zebra, o Rangers pode diminuir essa distância, né? Eles se enfrentam, se não me engano, 3 vezes por ano lá na Escócia e nesse momento ele tá a 9 pontos do Rangers. Então, se você é trader, mais ou menos por ali que você vai encontrar essas oportunidades. Se você é punter, eu gosto muito dessa vitória do Celtic no primeiro tempo. 83% de vitória no primeiro tempo é muito grande. Então eu prefiro trabalhar com essa vitória no primeiro tempo, gols no primeiro tempo, do que olhar para essa vitória nos 90 minutos, a não ser que você espere, por exemplo, o Celtic tomar um gol ou queira pegar essa odd no segundo tempo. E mercado de gols também aqui, acho que é chovendo molhado. Eu não olharia para o 1,5, eu olharia para o 2,5 por aqui, porque um time que toma 33 gols e o outro que marca 37, obviamente tem caroço aí nesse ângulo. Tá. Ao meio-dia a gente tem também o concorrente do Celtic na Premiership, que é o vice-líder Rangers. E aqui o cenário é um pouco diferente, tá? Também é favorito, também tá com uma odd baixa, não é tão baixa. É fora de casa, mas aqui a gente já tem um adversário mais difícil. Como visitante, o Rangers tem 8 vitórias em 12 jogos. Sim, é uma campanha muito boa, mas como mandante o Livingston venceu 6 de 12 e só perdeu 3. Também tomou menos gols, bem menos gols, do que jogos. Então,
é uma situação mais complicada, na minha opinião, um cenário um pouco mais difícil para o Rangers. O Rangers saiu na frente em 58% das vezes, falhou pouco em marcar e ficou 33% dos jogos sem sofrer gol. O Livingston saiu mais na frente, falha em marcar um pouco mais, mas fica o mesmo número de jogos sem sofrer gol. Eu tenho pouca diferença na defesa, mas o número ofensivo do Rangers é muito melhor, obviamente. Primeiro tempo do Rangers, já comentamos isso daqui algumas vezes, não é bom. O Rangers ainda não melhorou esse tipo de dado, né? O Rangers não consegue fazer um bom primeiro tempo, tem um número de vitória menor do que o adversário, tem um número de derrota maior, toma mais gols e marca menos. Vejam só. Então, o que eu acabei de falar do Celtic, do Vitória no HT, esse caso aqui do Rangers já é mais complicado. Muito cuidado. No segundo tempo aí eu tenho uma queda gigantesca de aproveitamento do Livingston, passa a ter 0% de vitória, passa a perder mais de 40% das segundas etapas, toma muito mais gols do que marca e o Rangers melhora, tem mais vitória, próximo de 60, reduz o número de derrota, aumenta consideravelmente também o número de gols marcados. Então, se você é trader, mesma coisa, também olharia para possíveis situações para estar a favor do Rangers, ou se você trabalha a pior equipe em campo com odd mais alta, contra o Livingston, mas, de novo, o primeiro tempo do Rangers não costuma ser tão bom. Então, assim como do City, que eu acabei de comentar, você pode encontrar pequenas janelas de superioridade do Rangers para aproveitar esse momento, mas sempre muito ligado, com muita atenção na leitura de jogo. Se você é Panther, aqui eu já descartaria o primeiro tempo e olharia para os 90 minutos. Afinal de contas, eu acho que o Rangers vai colocar um empenho muito maior nesse jogo, porque ele não pode vacilar, porque o próximo jogo é justamente contra o Celtic. Imaginando que os dois vençam, o Rangers pode tentar tirar essa distância de 9 pontos e diminuir ali para 6, que ainda é uma distância extremamente considerável, mas ainda é possível tentar buscar esse título. Agora, se vacilar nesse jogo, não adianta nada vencer o time do Celtic, porque aí a situação continua a mesma, tá? Então, gosto muito de pensar nessa vitória do Rangers nos 90 minutos. E over goals também é interessante, mas cuidado, porque a defesa do Livingston é boa. Então, se for trabalhar, trabalharia no máximo com 2 gols por aqui. 16h45 na Série A italiana, nós temos a Inter, que vacilou contra a Sampdoria no último jogo, contra a Udinese, que vem com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. A Inter aqui tem uma escolha a fazer, né? Ou ela foca e tenta buscar o Napoli, ou ela abandona a competição e tenta buscar essa situação aqui contra o Porto na Liga dos Campeões. Não é fácil buscar o Napoli e obviamente não vai ser fácil também avançar na Liga dos Campeões, mas o Napoli, se vencer na sexta-feira o confronto contra o Sassuolo, a situação da Inter aqui fica bastante complicada. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que a Inter é a primeira a marcar em 82% dos jogos em casa, falha pouco em marcar e ficou quase 65% dos jogos sem sofrer gol. Excelente defesa, excelente ataque. A Udinese caiu muito de produção, teve um início avassalador, batendo em muita gente grande, lembra do Deulofeu, do Beto, fazendo gol adoidado, mas teve uma queda absurda, 18% das vezes saiu na frente do placar, falhou em marcar em quase 40% dos jogos e fica em torno de 27% dos jogos sem sofrer gol. Não é um time que sofre tantos gols, mas também tem dificuldade de marcar. O primeiro tempo é onde eu vejo maior superioridade da Inter, quase 65% de vitória, nenhuma derrota, 12 gols marcados, 2 gols sofridos. A Udinese não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa até agora, 27% de derrota, marcou poucos gols e sofreu o dobro. No segundo tempo tem uma melhora da Udinese, considerável, mediante ao que ela fez no primeiro tempo, ou faz no primeiro tempo. Aumenta-se muito o número de vitória e aumenta também o número de gols marcados. A Inter cai um pouco de rendimento, passa a perder, reduz um pouco o número de vitória e relativamente mantém o número de gols marcados e sofridos. É um jogo de superioridade da Inter? Provável. O que eu quero checar aqui é se a Inter vai ter concentração nesse jogo ou não. Afinal de contas, na quarta-feira ela enfrenta, como eu falei, o Porto pela Liga dos Campeões. Então, dependendo do placar do Napoli contra o Sassuolo, dá uma baqueada. Porque, a gente está aqui na 22ª rodada. Essa vai ser o jogo da 23ª. Se eu tenho um Napoli perdendo para o Sassuolo, a Inter vai entrar nesse jogo com muita vontade. Agora, se eu tenho um Napoli vencendo o Sassuolo, aí a situação fica bem mais complicada, porque aí o Napoli já abre uma distância considerável. Mas a gente só vai conseguir ter essa resposta depois do jogo do Napoli, principalmente quando começar o jogo e a Inter demonstrar esse comportamento pra gente. Se você é trader, eu venho com essa ideia de trabalhar Leia Udinese, é um time muito ruim no primeiro tempo fora de casa, apesar de ter uma defesa relativamente sólida, a Inter pode sim tentar buscar esse gol aqui no primeiro tempo. Se você é Panther, eu trabalharia com essa vitória da Inter nos 90 minutos. Pô, Theo, mas você acabou de dizer que a Inter é muito superior no primeiro tempo e a Udinese é ruim. Sim, mas a Inter tem essa questão
do jogo contra o Porto. Então não sei se ela vai jogar com os jogadores titulares, não sei se ela vai estar focada nesse jogo ou não contra a Udinese. Então eu prefiro, se for trabalhar, se tiver com o time titular, se tiver realmente demonstrando interesse, eu prefiro trabalhar essa vitória nos 90 minutos do que essa vitória no HT. Mas vai do método de cada um. Não gosto tanto do mercado de gols por aqui. Eu tive um under 3,5 em 8 das 10 da Inter. A Inter conseguiu deixar de marcar gol contra a Sampdoria, o ambas marcam não, foi em 7 das 10, e eu tive um under 3,5 em 8 das últimas 10 da Inter. Então, se você quiser trabalhar com gols, eu olharia muito mais para um cenário para 2 gols do que propriamente para um cenário de 3, 4 gols. Óbvio, pode acontecer, mas nas últimas partidas não tem sido assim, e a Inter tem tido realmente essa tiriça de marcar gol nos últimos jogos. Então acho que 2 gols aqui tá excelente. Eu prefiro a vitória da Inter nos 90 minutos. Às 17 horas na La Liga, o segundo colocado Real Madrid enfrenta o Osasuna, que é uma equipe bastante difícil. O Real não vacilou mesmo com a ausência do Vini Júnior, que cumpriu suspensão contra o Elche, meteu 4-0, um jogo onde ele precisava vencer para não deixar o Barcelona se distanciar ainda mais. O Real não tem mais as melhores campanhas fora de casa. Já teve aqui 3 derrotas, inclusive perdeu para o Mallorca no último jogo antes, se eu não me engano, do Mundial de Clubes. E como mandante, o Osasuna tem 6 vitórias em 10 jogos, só perdeu 4. Não é um time que empata, mas também não é um time que toma tantos gols. A última derrota em casa foi contra o Atlético de Madrid por 1-0. Então, adversário encardido para o Real. O Osasuna sai mais na frente que o Real Madrid, porém falha mais em marcar, só que fica mais jogos também sem sofrer gol. Ou seja, defensivamente não tem muita diferença, mas o Real é melhor ofensivamente, sai na frente de 64% dos jogos, falhou em marcar bem menos e ficou 36% dos jogos sem sofrer gol. Um pouco de superioridade do Real Madrid no primeiro tempo, nada muito elevado, tá? Um pouquinho mais de vitória, pouquinho menos de derrota, mais gols marcados, mas também mais gols sofridos. O Osasuna não venceu tanto, perdeu 20%, marcou 5, tomou 3. No segundo tempo, melhora do Osasuna e manutenção ali do Real Madrid. Melhora um pouco o Real no número de gols marcados, também melhora o Osasuna no número de vitórias, aumenta um pouquinho também o número de derrotas das duas equipes, ou seja, realmente está um jogo bem parelho. Então, se você é trader, eu viria para esse jogo para buscar esse lay a pior equipe em campo Osasuna com muito cuidado. Por 2 motivos. Primeiro, o adversário já é chato, toma pouco gol, tem uma defesa sólida. Segundo, o Real Madrid nem sempre consegue propor jogo o tempo todo como fez com o Elche. O Elche é um time assim, que ele já está rebaixado, ele é virtualmente rebaixado na La Liga. Por mais que a gente tenha tido aqui, vamos colocar, 21 rodadas, o Elche tem 9 pontos. A diferença do Elche para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é 12 pontos. Então a situação do Elche já foi. O Real Madrid tem a obrigação, mesmo sem o Vini Júnior, de empurrar o Elche para trás e massacrar. Só que o Osasuna vai ser diferente. Então eu imagino o Osasuna jogando, tendo posse, dificultando o Real, né, deixando o Real Madrid sem a bola em alguns momentos, e aí obviamente forçaria o Real Madrid a jogar um pouco mais de maneira reativa, vai propor jogo em algumas janelas, e essas janelas você poderia aproveitar, mas muito cuidado, tá? É um jogo aqui de horário isolado, daria para você ficar de olho pelo menos nesse lay a pior equipe em campo no Osasuna, tá? Mas muito cuidado porque o adversário é difícil. Se você é Panther, eu prefiro trabalhar com esse empate anula do Real do que com essa vitória. Eu sei que o Real Madrid precisa vencer, porque qualquer vacilo, o Real Madrid vai acabar deixando o Barcelona disparar e aí fica muito difícil. Mas mesmo assim, o Real Madrid tem o jogo contra o Liverpool na terça-feira, não é nem na quarta, ou seja, é um dia menos de descanso do que, por exemplo, o Manchester City, que a gente já conversou aqui. Então eu tenho minhas dúvidas se o Real Madrid, se colocar tudo o que tem de melhor em campo, vai de fato levar tanto esse jogo a sério os 90 minutos. Por isso, eu prefiro trabalhar com o empate anula do Real e não duvido que o Real Madrid possa se complicar por aqui. Em relação a gols, eu prefiro não olhar para gols. Por mais que eu tenha um excelente ataque do Real, over HT em 8 de 10, over 2,5 em 3 das últimas 10, não perdeu em 8, marcou 3 ou mais das últimas 3, eu tenho um Osasuna que marca pouco gol e que sofre pouco gol. Então, pro Osasuna empatar com o Real Madrid dentro de casa, puxar esse 0-0 ou 1-1 seria lindo. Por isso, se for trabalhar aqui, eu olharia só para esse empate anula do Real e mesmo assim com muita atenção, né? Verificar primeiro ali como é que o Real vai vir de escalação, porque esse jogo contra o Liverpool é muito importante. O Real Madrid sempre está de olho na Liga dos Campeões, não pode deixar o Barcelona escapar, mas é um adversário aqui muito complicado. 5h30 da tarde nós temos o Porto enfrentando o Rio Ave, uma odd de 1,20 do Porto, super favorito clássico, né? O Porto dentro de casa tem números assombrosos, é um dos melhores mandantes da competição na Primeira Liga de Portugal, 8 vitórias em 9 jogos, 30 gols marcados, apenas 5 gols sofridos. Como visitante, o Rio Ave tem apenas 1 vitória. As últimas vezes que se enfrentaram, o Porto venceu 3, perdeu 1
e empatou uma na última, particularmente o Porto conseguiu perder por 3-1. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um Porto extremamente dominante, com quase 90% das vezes saindo na frente. Falhou em marcar pouco, ficou quase 45% dos jogos sem sofrer gol. O Rio Ave sai na frente com alguma frequência, mas é metade do que o Porto. Falha bastante em marcar e fica sem sofrer gol em 30% dos jogos. Discrepância gigantesca no ataque e bem grande também na defesa. O primeiro tempo do Porto é o que mais me chama a atenção, quase 90% de vitória, nenhuma derrota, 17 gols marcados e nenhum gol sofrido. Não sofreu gol nem no primeiro tempo. O Rio Ave venceu apenas 20%, perdeu 40, marcou 3 e tomou 6 gols. O segundo tempo continua sendo uma superioridade muito grande do Porto. O Porto passa a tomar gol, passa a perder um pouco mais, mas o Rio Ave continua tendo números muito ruins, inclusive com mais gols sofridos. Para mim, se você é trader, não tem para onde fugir, ficar de olho nesse back Porto no primeiro tempo aqui para tentar buscar esse momento inicial tão agressivo que o Porto costuma oferecer pra gente, mas só toma um pouco de cuidado porque o Porto tem esse jogo com a Inter na quarta-feira, tá? Então verifica a escalação e intensidade por aqui. O Porto está em perseguição ao Benfica, não pode se dar o luxo de abandonar o campeonato, obviamente. Se você é Panther, gosto muito dessa vitória do Porto no HT, principalmente pensando que, resolvendo logo esse jogo no primeiro tempo, ele pode, às vezes, descansar alguns jogadores para esse jogo de quarta-feira. O Porto começa muito, muito forte os seus jogos, então olhar para essa vitória do Porto no HT é interessante. E olhar para gols eu tenho minhas dúvidas por conta desse jogo da quarta. Então eu não sei se o Porto vai tirar alguns titulares no segundo tempo, se ele vai entrar sem alguns. Então eu não olharia tanto assim para gols. Apesar do último jogo entre eles, o Rio Ave ter metido 3-1 e o Porto pode estar com isso aqui engasgado, mesmo assim. Eu acho que essa vitória no HT já é interessante. Se quiser trabalhar com gols no HT também é interessante. Porque se o Rio Ave sair na frente, o Porto provavelmente vai tentar buscar essa virada ainda no primeiro tempo. Mas nos 90 minutos eu não gosto muito não. Os jogos que eu separei para gols nesse sabadão, que eu não comentei lá em cima, eu vou começar aqui às 9 da manhã na Bundesliga 2. Não desanima não. Tá acabando, é um vídeo maior mesmo, final de semana não tem como. E olha que eu filtrei muita coisa, tá? Você vai ver nos jogos extras aqui, eu vou tentar falar até rápido, mas não desanima não. Aproveita que você já chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Você tá gostando desse novo formato? Espero que sim, espero que eu esteja conseguindo atender às suas expectativas. Vamos lá, Magdeburg, uma das piores equipes da competição, mas que agora saiu da zona de relegation, né, da zona de rebaixamento, contra o São Paulo, que não é um visitante bom. Só teve uma vitória por aqui. O mandante Magdeburg venceu apenas 2. É uma equipe que marca poucos gols no geral, mas é uma equipe que sofre muito. Então gostaria de olhar para pelo menos 2 gols por aqui. Na terceira Liga da Alemanha, às 10 horas, eu tenho o Zwickau contra o Elversberg, o líder da competição, o time que mais marcou gols. Acho que é um jogo excelente para ficar de olho em gols por aqui, principalmente porque ele tem a melhor campanha fora de casa. Bochum e Freiburg também é um jogo que eu gosto muito de olhar para contra-ataque, bolas paradas e gols, obviamente. Gosto demais. Gols no HT, ambas marcam. Over 1,5 até 2,5 pode ser interessante. Frankfurt e Bremen. O Frankfurt faz uma excelente campanha dentro de casa. Vem de vitória constante. É um time também muito bom de bola aérea. Também é um time muito bom de contra-ataque. Só toma cuidado porque o Frankfurt pega o Napoli na Liga dos Campeões, e isso pode fazer com que a equipe priorize um pouco a Champions. Então toma um pouco de cuidado por aqui, mas também é um jogo com muito cheiro de gol. Na segunda divisão, de novo, às 4h30, nós temos o Darmstadt, que é o líder isolado da competição, contra o Hansa Rostock, que acabou de perder para o Hamburgo, dentro de casa, e fora de casa venceu o Arminia Bielefeld. O Darmstadt perdia para a equipe do Braunschweig, conseguiu a virada. Fora de casa é um time que vem marcando com muita constância, também acho que é um jogo bom para ficar de olho em gols. E por último, um clássico, o Feyenoord contra o AZ Alkmaar. Eu sempre trago o AZ para gols aqui, e o Feyenoord também é uma equipe excelente para ficar de olho em gols, então também gosto do over HT, que saiu em 10 das últimas 10 do Feyenoord, e também gosto ambas marcam, do over 2,5. Pode ser muito bom. Os jogos extras desse sábado, a gente tem a Real Sociedad, que é um excelente time na Espanha, enfrentando o Celta de Vigo, 1,75. Dá para ficar de olho nesse ler a pior equipe em campo ao Celta. Sampdoria, que conseguiu esse empate contra a Inter, que eu não sei como segurou, contra o Bolonha, jogo para correção de preço. Na Sérvia, nós temos o Estrela Vermelha, dentro de casa, o líder da competição. O visitante não é um time bobo, então toma um pouco de cuidado, mas pode ser um jogo para back. Na Eslováquia, a gente tem o líder Slovan Bratislava também dentro de casa, melhor mandante, invicto dentro de casa. O Stuttgart contra o Colônia também é um jogo que pode cheirar gol por aqui, mas eu tenho minhas dúvidas com o Colônia. Vem de um 0-0 contra a equipe do Leipzig. Nos últimos jogos aqui, 0-0, 1-1 com o Bayern, 2-0, 2-0. Não tenho gostado tanto de trabalhar gols no Colônia. Podia voltar o Anthony Modeste do Dortmund pro Colônia, né, para ver se ajuda um pouquinho. Antuérpia contra o Eupen. Acho que aqui até cabe um back favorito, hein?
O Antuérpia não é o líder, mas como mandante tem 9 vitórias em 12 jogos, e o Eupen tem 3 vitórias em 12 partidas apenas fora de casa. Pode ser interessante. Panathinaikos na Grécia, ainda líder da competição, pega o Volos, que é um visitante chato, tá? Então toma um pouco de cuidado, mas pode caber também um back aqui. Real Betis e Valladolid. O Betis também é um excelente mandante, vai enfrentar o Valladolid, que não é um bom visitante. Pode caber um layup para a equipe em campo. Na Hungria, o líder Ferencváros, 1,30, também um jogo que pode ser para back. Na Polônia, o líder da competição também é 1,44, também é um jogo que vai provavelmente oferecer, se tiver mercado, oportunidade para back. Na República Tcheca, o Slavia Praha, que é um dos melhores times da competição, principalmente no geral, como visitante não é tanto, pega aqui o Teplice, que é um time muito, muito fraco, também pode ser um jogo bom para back. Milan e Monza, né? Lembrando que o Milan está envolvido em competição europeia, mas agora acho que o jogo do Milan na volta, acho que é só no dia 8, dá tempo de descansar. O Monza vem de bons resultados, só perdeu 2 nas últimas 10. O Milan vem num momento ruim, pode ser um jogo interessante para correção de preço por aqui. O Maccabi Haifa pega o Ashdod, o Maccabi Haifa ainda é o líder, mas olha, sei não, o Apoel Beersheva e o Tel Aviv estão vindo aí, principalmente o Beersheva. Toma cuidado ao Haifa, que pode também ser uma oportunidade aqui, mas não pode começar a vacilar. Na Romênia tem o líder Faro Constanta, com 1,60 de odd, pode ser um jogo interessante para ficar de olho no lei ao adversário. Resende e Flamengo, muito cuidado, tá? Aqui eu não me embarcaria nessa odd, não acho que é um jogo bom. Vitor Pereira já disse que vai jogar com um time completamente reserva aqui. O Flamengo tem um jogo da Recopa contra o Del Valle no dia 21, terça-feira. Não acho que é um bom jogo para você ficar de olho aqui, mas se quiser trabalhar correção de preço no Flamengo pode ser bom. Na Suíça, o Young Boys contra o Lugano. O Young Boys líder isolado da competição, melhor mandante, pode ser um jogo bom também. Na Bélgica, Saint-Gilloise contra Standard Liège. Jogo difícil, 2 times lá em cima, mas o Saint-Gilloise tem sim uma campanha muito boa dentro de casa. E para finalizar, na Irlanda nós temos o Shamrock Rovers. Sempre foi um time que eu trabalhei muito, principalmente dentro de casa. Fora de casa vacilava um pouco, tá? Meus amigos, da minha parte é isso. Muito obrigado pela companhia, pela sua audiência. Desculpa aí esse vídeo grande, é final de semana, não adianta. Fica com Deus e a gente se vê no domingo. Um abraço.